Um ato criminoso contra um colaborador ou um governo legítimo reconhecido é chamado de perfídia, ou popularmente traição. Tais atos foram registrados em toda a história galáctica e cada governo tinha sua forma de definição de traição. No Império Galáctico, por exemplo, apenas o fato de falar contra o governo ou suas políticas já era o suficiente para uma condenação. Em alguns casos, a deserção, principalmente para uma força opositora ou inimiga, pode ser considerada uma traição, embora não fosse comum de acontecer na República. E é sobre ela que vamos falar nesse vídeo. 5 traidores da República Galáctica. Geni Wataru. Ela foi uma Chagriana na era da Alta República, que serviu como principal assessora do senador Izzet Nor, representante de Sereno e porta-voz da República em partes da orla exterior. Após a invasão dos Nihil, Geni se tornou uma espiã para o Marechal Ho, membro do Olho do Nihil, tirando vantagem de seu cargo para fornecer informações privilegiadas sobre a República. Suas informações foram de grande valia para os Nihil durante o planejamento da Batalha de Kor. Ela permaneceu por anos como espiã para os piratas, chegando a recrutar outros espiões como a senadora Ghirra Starros, de Osnium Prime. Ela também passou a trabalhar para os Nihil, tendo Hakkak Bep como cúmplice na estação espacial Starlight Beacon. Ghirra ajudou Marchion Ru a conseguir os planos da estação antes de contribuir para sua destruição. Não, de jeito nenhum. Os meus homens são os melhores. Eles jamais fariam uma coisa dessas. Slick foi um sargento clone, um soldado do Grande Exército da República cuja designação não foi divulgada e nem o batalhão no qual fazia parte, apesar de estar em Christophsis com os batalhões 501 e 212. Slick participou da primeira batalha de Geonosis quando iniciou a guerra. Desde lá, já não acreditava na liderança dos Jedi para com o exército, os julgando comandantes incompetentes. Meses depois, unido aos batalhões 212 e 501, ele fez parte da campanha de Christophsis, liderando um esquadrão que contou com os soldados Chopper, Gus, Jester, Punch e Sketch. Nessa época, ele acreditava que a derrota dos Jedi traria um fim rápido à guerra e libertaria seus companheiros do que acreditava ser uma escravidão, se revoltando contra os interesses da República. De livre e espontânea vontade, Slick conseguiu contactar a Sage Ventress, que liderava as forças separatistas no planeta, e a forneceu informações do comando. Meu leal informante me avisou sobre a chegada de vocês. Nesse caso, agradecemos a sua hospitalidade. Ventress lhes ofereceu uma considerável quantia para deixar a República, mas seu principal objetivo era a liberdade não só dele, mas de todos os soldados clones. Suas informações ajudaram os separatistas a frustrar todos os ataques e defesas da República. Inclusive, surpreendeu os Jedi quando foram até o QG inimigo. Ele foi descoberto quando a cabeça de um droide tático confirmou que sabiam sobre as posições das forças da República em um ataque fracassado. Na investigação do comandante Code e do Capitão Rex, que revelaram mensagens criptografadas vindo de um terminal da ala de seus homens, e por fim, sem pretensão, durante o interrogatório de seus homens ele revelou que sabia que os Jedi tinham saído da base, sendo que ninguém mais sabia. Sinceramente, não queria que o senhor tivesse percebido esse deslize. Na tentativa de despistar, ele deixou seu cinto emanando um sinal no hangar, dando a entender que ele iria fugir da base, quando na verdade ele implantou detonadores térmicos nas naves e tanques. Indo para o centro de comando, ele não contou que os soldados soubessem de seu paradeiro, armando um plano para pegá-lo. Slick revelou seu plano a Rex e Code, sendo nocauteado e preso. A caminho da prisão, ele confrontou seus generais, alegando que os Jedi mantinham os clones escravizados e que fez o que fez por amor verdadeiro aos seus irmãos, querendo ajudá-los e libertá-los. Eu amo meus irmãos. Você é cego para enxergar isso. Eu preparava a libertação de todos os clones! Faro Argaius, humano capitão do comando de elite da Guarda do Senado da República, na era das Guerras Clônicas.
Nascido em uma família rica e com grande histórico de serventia à guarda do Senado, quando ele se alistou, sua família já servia na guarda há 5 gerações. Suas habilidades como líder e soldado herdados de seus familiares, Faro Argaius foi recrutado para a divisão de comandos do Senado. Quando as guerras clônicas começaram, ele detinha o posto de capitão. Em segredo, Argaius passou a considerar sua vida como um guarda uma experiência vazia, onde não fazia nada além de servir aos outros. Após um grande golpe nos separatistas, que foi a prisão do vice-rei da Federação de Comércio e membro do Conselho Newt Gunray, uma equipe de comandos do Senado, liderados por Argaius, foi enviado para escoltar o prisioneiro até Coruscant, onde ele seria condenado por traição e crimes contra a República. O Conde Dukan contatou Argaius e ofereceu uma fortuna em troca do resgate de Gunray, a oportunidade perfeita para ele deixar a vida que tinha. Mesmo sem combinar o resgate com a Sage Ventress, os dois agiram juntos. Com a mestra Luminara ocupada com a assassina Sif, Argaius precisava fazer com que Ahsoka fosse até lá também, já que ele não era páreo para um Jedi, mesmo sendo uma Padawan. Com o sinal de Sage Ventress no comunicador, ele assassinou seus soldados e libertou o vice-rei, embora ainda tivesse que enfrentar o comandante clone Grey. Durante um conflito entre os dois, Argaius foi dominado pelo comandante, que em seguida foi atingido pelo vice-rei. Na fuga, pegaram um cruzador leve atracado e interceptaram Ventress no pódio de emergência. Se encontrando com ela, ele acreditou que estava em segurança e seria bem recebido e recompensado pelo conde, mas foi assassinado friamente por ela. Eu mesma vou contar a ele. Rush Clovis, humano com o título de Barão Natural de Scipio, que se tornou representante do clã bancário no Senado da República. Clovis era nobre e sincero em manter a honestidade dos bancos, mas acabou por se envolver por interesses corporativos durante as guerras clônicas. Rush Clovis foi um humano adotado por uma influente família de Moons em Scipio, que lhes deram educação e bancaram seus estudos. Sendo aceito como parte da família, sempre chamou a atenção por ser um humano entre Moons, uma vez que Scipio e o clã bancário fossem associados a essa espécie. Graças ao seu pai adotivo, ele teve uma trajetória profissional facilitada dentro do clã bancário e do governo Moon. Com o apoio de sua poderosa família, ascendeu a um alto cargo nos bancos. Entrando no Senado da República quase junto com a senadora Amidala, ele passou a representar diretamente o clã bancário em uma cadeira do Senado. Durante a crise separatista, ele foi recrutado pelo Conde Dukan para auxiliar os separatistas no financiamento do exército de droids. Para evitar suspeitas da República, ele entrou em contato com uma facção neimoidiana da Federação de Comércio, mantendo laços secretos para preservar sua cadeira no Senado e discretamente públicos, somente como negócios. Já durante as Guerras Clônicas, juntamente com Lot Dodge, senador pela Federação de Comércio, e pelo arquiduque Geonosiano Poggle o Menor, Clovis financiava a construção de uma nova fábrica de droids para os separatistas, em troca dos lucros que ela geraria. Os Jedi suspeitaram de que ele estaria em conluio com os separatistas e pediram à senadora Amidala para espioná-lo, levando em conta o passado de amizade entre os dois. Descobrindo a verdade em Cato Neimoidia, Padmé foi envenenada por Lot Dodge ao perceber que ela era uma espiã da República. O amor de Clovis foi mais forte que a ganância, indo de contra seus parceiros de negócio para conseguir o antídoto e salvar sua amada, apesar de não ter recuperado as informações roubadas por Padmé. Sua verdadeira lealdade aos bancos, importância e riqueza não permitiu que os separatistas o matassem, crendo que futuramente fosse útil. Mesmo com sua reputação no Senado arruinada, ele continuou com grande influência no clã bancário, voltando a trabalhar lá. No fim da guerra, ele descobriu que os bancos estavam falidos e, trabalhando novamente com a senadora Amidala, conseguiram tirar as evidências da caixa forte de Scipio. Novamente, o Conde Dukan o recrutou, entregando a ele os nomes de todas as contas secretas para onde foram todo o dinheiro dos bancos, para convencer o Senado a confiar nele outra vez.
expondo os corruptos, o governo Moon colocaria Rush Clovis como chefe dos bancos. Dessa forma, ele estaria sob total controle dos separatistas. Duncan ordenou que ele perdoasse as dívidas dos separatistas e aumentasse os juros da República, sendo visto como traidor novamente. E como parte do plano de Duncan e Sidious, os separatistas invadiram Scipio para fazer Clovis parecer um deles e acarretar um ataque da República. No fim, entregando o controle dos bancos para o chanceler supremo da República. Desculpe, Padmé. Camino foi um dos planetas mais importantes para a República durante as Guerras Clônicas, por entregar o exército de clones. Dentre os caminoanos responsáveis pelos soldados, o primeiro-ministro Lama Su e a cientista-chefe Nala Se eram os destaques. Ambos trabalharam juntos desde a encomenda original dos soldados clones pelo mestre Jedi Zyphul Vias até a ascensão do Império. Logo após o pedido do exército, o mestre Zyphul Vias foi assassinado e o Conde Duncan, se apresentando apenas como Tyrannus e amigo de Zyphul Vias, assumiu o projeto. Como parte dele, ordenou que Nala Se implantasse e supervisionasse a implantação de chips inibidores nos cérebros dos soldados em desenvolvimento. Com o aval de Lama Su, Tyrannus informou que esses biochips e sua diretiva, o Protocolo 66, serviria como proteção contra a futura traição de Jedi renegados. Mais tarde, Darth Sidious se envolveu na trama, embora não seja confirmado que Lama Su estivesse no meio. Nala Se não só estava em contato, mas sabia que Darth Sidious era o chanceler Palpatine, e o mesmo a contou que os chips inibidores eram muito mais do que aparentavam ser. Com o defeito do chip do soldado clone Tup, Nala Se tentou sacrificá-lo como ordenado por Lord Tyrannus para remover o chip e entregá-lo para análise. Em Coruscant, após o soldado Fives descobrir toda a trama, os chips foram recuperados pelo próprio chanceler, que a entregou sabendo que Nala Se o enviaria ao Conde Duncan. Você fez o que pôde, doutora. Confio que vai mantê-los em segurança. É claro, chanceler. Nessa mesma época, no fim da guerra, ambos já sabiam que a Ordem 66 era muito mais do que apenas uma proteção contra Jedi renegados, mas sim o possível fim da República ou pelo menos alguma mudança definitiva. Como se não fosse suficiente, tanto Lama Su quanto Nala Se também não simpatizavam com os Jedi, apenas os tolerando por serem clientes, que era o que realmente importava para eles. Eles só não contavam que o novo Império fosse encerrar seus contratos por crer que seus soldados já tinham servido seu propósito. Através do projeto Manto de Guerra, os clones foram gradativamente substituídos. Camino foi tomada pelo Império, as instalações desativadas e os nativos exterminados. Tudo para impedir que informações vazassem, dando aos dois a certeza de que foram traídos, ao escolherem trair os Jedi e a República anteriormente. O Império não é como a República. Nós os fortalecemos em nosso próprio detrimento. Temo que nos destruam em vez de permitirem que esta operação continue. Esses foram 5 dos traidores da República Galáctica. Acha que faltou alguém nessa lista? Comenta aí pra gente. E não se esqueçam de dar uma olhada nas nossas playlists para assistir a mais vídeos. O link está aí abaixo na descrição. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Todos vocês seguindo ordem cegamente!